Hamas confirmou nesta sexta-feira a morte do líder do grupo, Yahya Sinwar, e, como esperado, prometeu se vingar. Enquanto isso, líderes globais avaliam que, apesar dos avanços de Israel em inúmeras frentes, o momento é propício para um cessar-fogo. Hora de acionar nosso correspondente Luca Bassani com as últimas informações. Boa noite, Luca. Bom trabalho, bem-vindo. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Como você bem introduziu, o Hamas e outros grupos terroristas prometeram vingar a morte de Yahya Sinwar. O primeiro deles, o próprio Hamas, que agora não tem uma liderança específica que foi dita para os outros países do mundo, ou até mesmo para Israel, para continuar o processo diplomático de negociação, apenas teve, através de um dos seus porta-vozes que vive no Catar, esta fala de que o Hamas se vingará da morte de Sinwar e continuará lutando, não abaixará as suas armas. Na mesma linha, o Hezbollah, outro grupo fundamentalista, mas nesse caso xiita, diretamente do Líbano, também ameaçou Israel, dizendo que agora a morte de Sinwar deverá também ser vingada e uma nova fase da guerra começará com mais ataques ao norte de Israel, também fazendo ameaças diretas à cidade de Haifa, essa que fica na costa norte do país. Ao mesmo tempo, nós vemos que o Irã, através da sua missão diplomática dentro da ONU, disse que a morte de Sinwar apenas aumenta o sentimento do sentimento de luta contra Israel, do chamado eixo da resistência, assim que se autodenomina o Irã, conjuntamente com as facções xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen, alguns grupos xiitas também dentro da Síria, além, é claro, do Hamas e do Hezbollah. Durante as últimas horas, muito se falou sobre a possibilidade do início de conversas de cessar-fogo. Essas, todavia, não tiveram um início formal, apenas se especula que, sem Sinwar, que de fato se opunha a qualquer tipo de acordo com Israel, o caminho fica mais fácil para conseguir um acordo com os israelenses para devolver os reféns. Inclusive, essa foi a fala do premier Benjamin Netanyahu, de que a guerra não acabou porque os reféns ainda não voltaram para casa. Então, provavelmente, será o próximo objetivo dos israelenses, considerando que as principais lideranças, seja do Hezbollah com Hassan Nasrallah, seja do Hamas, Haniyeh e ontem Sinwar, foram eliminadas durante os últimos 3 meses. Pois é, Luca Bassani acompanhando a repercussão internacional da crise no Oriente Médio, a guerra no Oriente Médio. Bom trabalho para você e bom fim de semana. E já que aí é madrugada de sábado. E a gente traz agora um especialista para falar sobre esse assunto, porque a morte do líder do Hamas deve retardar ou facilitar o cessar-fogo no Oriente Médio. Quem analisa o cenário da guerra é o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção e pela gentileza. Bem-vindo. Uma satisfação grande, Thiago. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor. Bom, essa discussão, a gente começa a analisar as avaliações dos especialistas, dos analistas internacionais, e há uma divisão. Será que a morte desse líder do Hamas vai apressar o processo de paz, um cessar-fogo, ou amplia ainda mais a guerra? Porque não necessariamente, apesar do enfraquecimento do grupo, tem um surgimento de novas lideranças, de jovens que continuam nessa frente de batalha. O senhor está em qual lado, professor? Se é possível escolher um lado? Eu acredito que, pelos discursos políticos de ambos os lados, não existe chance do cessar-fogo. O Benjamin Netanyahu foi a público ontem, falando tanto em hebraico para o público interno, mas falando em inglês também para a comunidade internacional, que a guerra não acabou e não acabará. Israel só se considera satisfeito quando o Hamas for eliminado. E aí, como você mesmo chamou a atenção, Thiago, o grupo conseguiu se rearmar. E se a gente considerar, inclusive, de julho para cá, 31 de julho, quando o Ismael Haniyeh foi morto em Teherã, o Hamas conseguiu eliminar mais soldados israelenses nesses 2 meses do que nos 9 meses anteriores do conflito, já demonstrando a sua capacidade de rearmar. Essa semana, no Knesset, o parlamento israelense, teve discursos muito pesados criticando a IDF por não terminar o serviço de eliminar o Hezbollah e precisar seguir voltando a diferentes áreas de Gaza que previamente tinham sido anunciados livres de combatentes, livres de terroristas, mostrando, portanto, que não tem chance, pelo menos no curto prazo, de Israel declarar vitória pela eliminação do Hamas. Do outro lado, a possibilidade de aparecer alguém
que seja possível comunicar com alguma frequência para chegar a algum acordo, alguma chance de acordo do cessar-fogo, talvez agora exista, porque o Sinwar, pelo que os vídeos, né, das últimas horas da vida dele mostravam, não estava escondido nos túneis, não estava escondido junto da população civil, estava junto dos combatentes, e com isso ele não conseguia fazer comunicação direta, seja com o Catar ou outros intermediários, e portanto isso emperrava também a negociação. Além do próprio fato do Hamas já ter mudado de posição e agora se recusa a fazer qualquer cessar-fogo enquanto existirem tropas de Israel no território de Gaza. Portanto, não estaria disposto a negociar a troca de reféns mais. Ô professor, não sei se o senhor concorda, se é um raciocínio correto, porque seriam duas frentes de negociação, né? Uma com o próprio Hamas, na guerra que começou há um ano, e agora essa outra frente de batalha, os ataques ao Hezbollah, envolvendo o Líbano e também o Irã. De que forma é possível fazer uma negociação com os dois lados? Se é possível um lado avançar, o outro avança menos, por mais que o país esteja envolvido nessas duas frentes? No último dia, o Hezbollah voltou com o discurso de que a frente de resistência, o eixo de resistência, estará junto de Gaza e que, portanto, qualquer cessar-fogo no Líbano precisaria também incluir o cessar-fogo em Gaza. Mas eu acho que isso é só o discurso de momento, porque nas semanas anteriores, o Hezbollah decapitado e diversas cidades do Líbano sofrendo ataques pesados de Israel, o Hezbollah já tinha colocado à disposição para negociar o cessar-fogo no Líbano, independente do que acontecesse em Gaza. Eu acho que essa é uma tendência, sim, possível. Inclusive com o Hezbollah já conversando diretamente com a Rússia e a França, representante desses dois, em Beirute, com dois objetivos aí: evitar que tenham ataques na capital do país, tendo diplomatas de duas potências internacionais, e abrindo um caminho para interlocutores novos, já que a credibilidade, seja do Catar ou seja dos Estados Unidos, está bastante arranhada para conseguir qualquer negociação entre Israel e o Hezbollah, pelo menos ao que a gente via até então. Então, existe possibilidade de negociação do Hezbollah seguir independente do que acontecer em Gaza.